Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos conduz em tudo, nos lidera, nos organiza. E eu quero pedir que o Senhor ilumine a minha mente nesse momento, enquanto eu vou trazer a Tua palavra para o Teu povo. Que seja uma mensagem que alimente o nosso espírito, mas acima de tudo que nos traga, Senhor, orientação. Nos oriente, nós queremos ser guiados por Ti, queremos ser conduzidos por Ti, e que o Teu Espírito Santo tenha acesso a fazer essa palavra frutificar dentro de nós, em nome de Jesus, amém, amém. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Neemias, no capítulo 1, Neemias capítulo 1, a gente vai ler os primeiros 4 versículos. Se você já abriu aí, se não encontrou, eu vou te dar mais 10 segundos para a gente acompanhar junto. O tema de hoje é restaurando a casa, e eu gostaria que você estivesse atento, porque essa é uma palavra de Deus para indivíduos, para famílias, essa é uma palavra de Deus para a igreja, para a nossa igreja. Então, no livro de Neemias, capítulo 1, versículo do 1 a 4, diz assim: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restauram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vamos ficar só até aí. Deixa eu estabelecer para você só um contexto breve sobre o que estava acontecendo aqui. O povo hebreu, que é o povo de Deus, carregava consigo o privilégio de ser um povo abençoado, que caminhava debaixo da bênção do Senhor dos Exércitos. Mas o povo se rebelou em alguns momentos, se esqueceu da palavra, se esqueceu dos mandamentos e das orientações, e a consequência disso é que eles foram tomados como escravos por outros impérios, por outras nações, e o povo todo foi levado acorrentado, é o que a gente chama de exílio. Eles foram exilados, foram levados acorrentados, apanharam muito, ficaram como escravos. O primeiro exílio que a gente pode observar foi o exílio babilônico. Dentro desse contexto, o povo sofria dia e noite e clamava por libertação. E esse primeiro momento de escravidão durou 70 anos. Depois desses 70 anos, o Senhor liberou eles, e eles foram pegos novamente, porque se desviaram, ainda o coração não estava transformado. Então veio o Império Persa, e no Império Persa, o Império Persa pega esse povo. Só que o Império Persa, ele tinha uma outra mentalidade. O Império Babilônico queria dominar aquele povo ali para trabalhar para eles. O Império Persa tinha uma outra mentalidade. Ele queria liberar as pessoas para suas terras, para que eles fossem escravos servindo na sua própria terra, e que os recursos fossem passados para o Império Babilônico. Aí começa uma história e uma obra de restauração de Deus. E a gente vai ver nesse processo que 2 nomes se juntam nesse processo de restauração, que é Esdras e Neemias. Na verdade, esse processo que Deus usou para restaurar o povo e a cidade aconteceu em 3 etapas. A primeira etapa foi com um homem chamado Zorobabel, governador também. Ele foi o primeiro enviado com a primeira leva do exílio, quando foram libertados pelo Império Persa, para reconstruir o templo, porque o templo havia sido destruído. Então eles levantam o templo, e aí vem uma segunda etapa que vem com Esdras. Esdras era um homem
que era muito culto, ele era um escriba. Ele escrevia a palavra, transcrevia a palavra e passava dos pais para os filhos, e ele era um mestre também. Então, nessa segunda etapa, Esdras chega onde está o templo e ele vai restabelecer o altar através da adoração, e ele faz isso através do ensino da palavra. E a terceira etapa é quando vem Neemias, que Deus levanta esse homem chamado Neemias, para que ele vá restaurar os muros que ainda não estavam bem organizados, as portas, algumas casas caídas. O que a gente vê aqui é um estrago caótico. Havia caos por toda parte. Em todo momento, a visão de Deus e o propósito de Deus é restauração. Deus não quer conduzir ninguém quebrado, Deus não quer conduzir ninguém arrebentado. Deus quer restaurar a gente, para que a gente seja livre. O que é que nos conduz a esse ambiente de peso, de pecado, de destruição, de caos? É a nossa rebeldia. É a rebeldia do nosso coração, é a nossa dura cerviz, é a nossa falta de submissão aos princípios, aos valores da palavra. Do mesmo jeito que aconteceu com o povo de Deus, o povo hebreu, hoje continua acontecendo conosco. Muitos de nós metemos os pés pelas mãos muitas vezes, tomamos atitudes arbitrárias com relação à nossa própria vida, não andamos debaixo dos mandamentos ou preceitos de Deus, e a gente começa a sofrer consequências duras e consequências sérias. A questão toda é que a gente vai na força do braço tentando consertar aquilo que só o Espírito Santo conserta. A gente tenta resolver aqui, dar um jeito, dar uma maquiada, mas tem coisas que não se resolve. Quando a gente não trata um problema, aquele problema fica como um câncer dentro da gente, e ele vai crescendo, e uma hora ele toma a nossa vida, ele nos destrói por completo. Então essa história não apenas aconteceu com o povo hebreu, mas ela se repete conosco hoje. E o que é que essa mensagem nos captura, ou chama a nossa atenção nessa noite? A observar alguns aspectos com relação à nossa vida. Se o tema é restaurando a casa, eu quero falar sobre casa. Eu não sei quantos de vocês são donos da sua própria casa, eu não sei quantos de vocês de verdade conseguem perceber o que eu vou te falar com relação à casa, mas toda casa em algum momento precisa passar por um processo de manutenção. E se a casa não passa por manutenção, ela começa a ter problemas, ela começa a infiltração, não só pingar do teto, mas ela começa a comprometer a estrutura. Então tudo aquilo que não passa por manutenção, em algum momento ou outro vai fazer você parar para dar uma atenção maior. A melhor coisa é quando a gente trabalha com a prevenção, mas nós, como bons brasileiros, não gostamos de prevenção. Prevenção para nós é perca de tempo. Então o que a gente faz? Vai levando com a barriga, deixa a vida me levar. Não sei qual é o adorador que canta essa música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas enfim, é um verso interessante, e a gente vai conduzindo desse jeito, a gente vai levando a vida de qualquer jeito, como se tivesse tudo certo, mas uma hora ou outra, aquilo que a gente não arruma, cai, aquilo que a gente não coloca em ordem, vai nos cobrar lá na frente um alto custo. Eu lembro da minha própria parte, o meu avô, ele é pedreiro, construtor, fez algumas casas, e ele construiu uma casa lá para ele, para alugar, e eu era pequeno, e eu lembro que a mulher veio correndo na minha casa, dizendo assim: chama seu avô e fala para ele que a casa está rachando, tem um barulho estranho. Falei para meu avô falou assim: diga para ela que eu vou tomar um café e vou já. E eu fui falar para a mulher que ela queria tomar um café e ia já, e eu vi a casa caindo. Só deu tempo a mulher pegar a criança, que era o filho que estava dormindo, quando ela viu um barulho maior, e ela saiu correndo de lá de dentro, e eu vi a casa caindo atrás dela, caindo mesmo, acabou tudo, ficou só o monturo, com tudo dentro que tinha. Aquela mulher sentou na calçada e começou a chorar, meu avô não sabia o que fazer, daí eu não lembro mais o que eles fizeram, só sei que eu vi aquela casa caindo. Meu avô tinha feito aquela casa há alguns anos já, mas a nossa grande mania de economizar em algumas coisas, a nossa grande mania em não se precaver em outras coisas, faz com que a gente deixe com que aquilo que poderia ser evitado, se torne inevitável. E eu gostaria então de convidar você para caminhar comigo no contexto de restauração que Deus está apontando sobre o povo hebreu, sobre o povo de Israel, para a gente fazer um paralelo com relação à nossa vida, com relação a essa casa. E você vai identificar, assim como eu consegui identificar, que esse processo de restauração acontece em algumas etapas ou
processualmente. Primeira coisa que a gente vê é que vem Zorobabel restaurar o templo. O que era o templo? O templo era a casa. Obviamente a gente faz um paralelo com o Novo Testamento. A Bíblia diz que Deus não habita mais em casas feitas por mãos de homem. Mas essa declaração não é falando que Deus não se manifesta dentro de uma comunidade local, de uma igreja local. Aqui ele está apenas declarando para nós que aquele povo que era os religiosos da época, os fariseus, eles queriam fazer com que aquilo ali fosse o único ambiente de Deus. E Deus estava dizendo: não, agora eu habito nos seus corações. Então Zorobabel vem para levantar o templo. E o que significa o templo? Significa o lar. O lugar onde Deus quer se manifestar, o lugar onde a gente se reúne, o lugar onde a gente cultua, o lugar onde a gente unissonamente eleva a Deus um clamor, e Deus nos responde, porque todas as vezes que a igreja clama junto, ora ao Senhor, Deus responde. Quem sabe esse seja um dos grandes riscos que o diabo vê que poderia acontecer, é a igreja clamar unissonamente, mas a igreja não clama e o mundo está como está. Então, a primeira fase de restauração foi o templo, colocar a casa em ordem. Vamos levantar as paredes, vamos colocar o alicerce, vamos deixar as coisas tudo no lugar. E quando termina esse processo de levantar o templo, eles conseguiram levantar o templo. O templo em si não significava muito, se o povo não soubesse o que fazer dentro do templo. Preste atenção, Deus está falando sobre a casa. Casa é lugar de segurança, casa é lugar de conforto, casa é lugar de descanso, casa é lugar de afirmação, é onde você está seguro, é onde você se renova. Mas se a gente não entende o sentido do templo, a gente vai deixar a nossa vida e a nossa casa começar a ruir, porque a goteira vai começar a vir do teto, na torneira, o chão vai começar a rachar e a gente não vai saber o que fazer. Então é importante que venha essa segunda etapa. E qual foi a segunda etapa? A etapa com Esdras. Quem era Esdras? Era esse jovem que pregava a palavra, que era o mestre do ensino. Então precisa haver ensino, porque se não houver ensino, o povo se desvia. Se o povo não estivesse ouvindo o que fazer, eles não saberiam o que fazer, então o templo não servia de nada. Quando Esdras começa a ensinar, o povo entende que eles nasceram com o propósito de adorar a Deus. Eles nasceram com o propósito de ser luz para o mundo. Então o povo começa a se organizar com turnos de adoração, o povo começa a se organizar com uma estrutura de culto, e a igreja começa a cultuar a Deus. Era naquele lugar que Deus havia liberado uma promessa: quando vocês orarem juntos, eu virei e responderei às suas orações. Aquele era o lugar da bênção que Deus havia estabelecido. E eles oravam e Deus respondia, o fogo descia, as coisas estavam acontecendo, mas ainda tinha um problema. Era a terceira etapa, que era os muros caídos. E aí é onde entra o nosso amigo reconstrutor. Ele não era ninguém profissional, mas ele sabia construir, e ele carregava consigo uma capacidade de liderança incrível. Neemias. Nos primeiros versículos que nós lemos, nós vamos perceber o seguinte: quando Neemias ouve o seu irmão, ele pergunta, e essa pergunta se torna uma pergunta extremamente perigosa. Obrigado, cunhada. Essa pergunta se torna uma pergunta extremamente perigosa. Por quê? Porque quando ele pergunta, ele tem duas opções apenas ouvir e rejeitar o que ouviu, ou se comprometer com aquilo que ouviu. Neemias ouve, pergunta do irmão dele, Hanani: como estão aqueles que escaparam do exílio? Como é que está a nossa terra? E eu quero que você entenda que Neemias não nasceu em Jerusalém, ele não tinha contato com Jerusalém, embora ele fosse hebreu, mas ele não tinha nada a perder se ele não fizesse nada por Jerusalém. Mas Deus moveu o coração de Neemias para uma obra de restauração. Então ele faz a pergunta certa: como estão os meus irmãos? Como está a cidade? Como é que andam as coisas por ali? E os irmãos responderam para ele: nós estamos vivendo um caos. Os que conseguiram se libertar estão vivendo um caos e estão humilhados, estão destroçados. Hoje não existe nada em ordem, a casa está completamente bagunçada. A questão toda é: o templo tinha sido levantado,
passaram-se algumas décadas, Esdras vai, ensina a palavra, passaram algumas décadas, mas quando o tempo vai passando, o povo vai negligenciando o que Deus tinha dito, e aí o inimigo vem, o inimigo começa a destruir aquilo que antes tinha sido levantado. Então quando o inimigo derruba aquilo que tinha sido levantado, a gente fica de novo à mercê. Isso é, era uma cidade, era um templo que não tinha segurança, não tinha muros, os muros estavam caídos, haviam brechas enormes, e o inimigo entrava, saqueava, entrava e destruía. Havia livre acesso dos inimigos da redondeza, entrar e roubar tudo que o povo de Israel tinha. No versículo, o povo hebreu tinha, no versículo 4, eu li para você, fala assim, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias escolheu a segunda opção, se comprometer com aquilo que ele tinha perguntado. Ele precisou se interessar com a realidade que estava acontecendo com o seu povo. O povo estava doente, era sangue do seu sangue, carne da sua carne. O povo estava precisando de ajuda, e naquele momento que ele perguntou, ele se tornou a própria resposta da oração dele. E aí Deus começa a comover o coração de Neemias, e ele começa a se sentir incomodado, e ele começa a dizer: como eu, copeiro do rei, vivo bem, como bem, e estou hoje vendo a situação do meu povo, sofrido, morrendo, sendo subjugado, sendo humilhado, saqueado, o que eu posso fazer? A ação dele, o processo de restauração, começou quando ele começa a chorar, e ele começa a se humilhar e a orar. Esse processo é crucial para o que vai acontecer depois, e é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção nesse início. É o ponto onde a gente se identifica com a realidade que está acontecendo. É o ponto onde a gente começa a se importar com o que está havendo em nós, na nossa família, na nossa igreja local, com os nossos amigos, na nossa cidade. É o ponto de se importar, da empatia, onde eu me coloco no lugar do outro, onde eu sinto a dor do outro, onde eu começo a entender o que o outro está passando, e eu começo a me colocar como um instrumento de restauração na vida do outro. Eu começo a dizer: Senhor, usa-me para que eu possa restaurar a vida daquela pessoa, para que eu possa ajudar aquela pessoa. Esse processo aqui é quando Neemias reconhece: eu não posso, mas eu sinto a dor deles, eu não tenho o que fazer, mas eu quero chorar junto com eles, eu quero sentir o que está acontecendo lá. O paralelo que eu abro nesse momento é que nós estamos vivendo momentos complicados na nossa nação, nós estamos vivendo momentos difíceis no Brasil. O momento político que nós estamos vivendo é delicado, talvez alguns não percebam isso, mas nós estamos diante de uma guerra espiritual muito grande. O Brasil é uma nação abençoada, o Brasil é uma nação de recursos, o Brasil tem dinheiro suficiente para manter essa nação inteira próspera, sem problema com fome. O Brasil tem como estruturar a saúde, tem como estruturar a educação, tem como estruturar a segurança. Nós somos uma nação abençoada, mas nós temos uma igreja que é apática, nós temos uma igreja que não sente, nós temos uma igreja que não tem empatia por sua nação, nós temos uma igreja que brinca, ao invés de trabalhar a prevenção, ou ao invés de começar o trabalho de manutenção da casa, a gente fica preocupado com as nossas próprias coisas. E eu preciso salientar: até que a gente se identifique com a realidade de alguém, até que a gente se identifique com a realidade da nação, até que a gente se identifique com a realidade da nossa família, as coisas não vão mudar. Não precisamos de pensamento positivo, precisamos de pessoas que sintam a dor. Nós não precisamos de uma sensação de arrepio, nós precisamos de pessoas que observem e se identifiquem com o que está acontecendo e se coloquem à disposição. Chorar, se humilhar e orar. 2 Crônicas 7,14 também fala sobre isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Toda obra de restauração, meus irmãos, não começa por um bom planejamento, começa por uma boa rendição. Se a gente não se rende, Deus não triunfa sobre nós. É importante que a gente se renda e reconheça, sinta a dor, se identifique com a nação. O resultado do que a gente está vendo lá em Brasília é resultado do que nós somos no dia a dia. Sonegação de impostos, jeitinho brasileiro, uma mentirinha daqui, uma mentirinha dali, um burlo isso aqui, burlo isso ali. A gente leva de qualquer jeito e a gente vai clamar nas ruas: Senhor, muda a realidade do Brasil, muda a realidade da minha casa, muda a realidade da minha vida. O Senhor está dizendo: até que você entenda que o primeiro pecador é você, e você precisa passar pelo processo de restauração, nada vai acontecer na sua nação, nada vai acontecer na sua família, nada vai acontecer na sua vida. O interessante é que nós não temos mais esse ambiente onde nós choramos, onde nós somos permitidos sentir a dor, onde nós somos permitidos nos angustiar. Parece que os pastores estão comprometidos em nos fazer sorrir. Parece que toda a liderança está comprometida em gerar entretenimento para que a nossa alma fique bem, fique alegre. Eu sei que existe momento para alegria, porque afinal de contas Jesus não veio nos libertar para a gente continuar se lamentando, chorando. Mas existem momentos, vez ou outra, nós temos que parar e observar: como está a minha casa? Como está a minha vida? Existem momentos, meu irmão, que você precisa sim parar e lamentar. Existem momentos sim que você precisa se humilhar e reconhecer: as coisas não estão bem, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro, nós precisamos que Deus faça alguma coisa. Deus precisa que você se submeta a Ele, para que Ele comece a triunfar sobre você, porque Ele não é invasivo como o diabo é. Ele bate na porta do seu coração, se você abrir, Ele entrará e ceará com você. É um chamado ao arrependimento. Esse início de restauração é um chamado ao arrependimento. Uma das razões que eu raspei minha cabeça é para isso. Senhor, eu quero me humilhar diante de Ti. Senhor, eu quero cada dia mais estar submisso à Tua vontade. Eu não quero me acostumar com o que está acontecendo. Por mais que seja bom, o Senhor tem sempre mais. A Tua palavra fala que o Senhor quer nos levar de fé em fé e de glória em glória. Por que eu vou me acostumar com isso aqui? Mas é fácil, meu irmão, a gente se acostuma com tudo. Nos acostumamos com o cheiro. Chegamos em casa, aquele cheiro que para nós está normal, o outro chega: meu Deus, que cheiro de cachorro é esse? Tem muito cachorro lá. A gente não sente mais, porque o nosso olfato já está acostumado. A gente chega no ambiente, para nós a casa está arrumada, o vizinho chega e fala assim: que bagunça da pega é essa aqui? A gente não percebe, porque a gente está todos os dias ali. Aí o princípio: por que Jesus vivia no monte? Porque Ele não queria se acostumar com uma realidade do mundo, ao qual Ele veio trazer mudança. Então Ele vivia no monte, para Ele se acostumar com a glória, e quando Ele descia do monte, Ele se deparava com a realidade da terra, e Ele não ficava apático. Ele dizia: tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar e tem que mudar. Ele tinha um padrão superior, e o padrão era o reino dos céus. Eu não sei como anda a sua casa, eu não sei como anda a sua vida, mas cuidado para você não se acostumar com certos cheiros. Cuidado para você não se acomodar com certas organizações que são bagunças. Não se acostume. Chore, lamente diante de Deus. Deixa o Espírito Santo te levar a um outro nível. Deixa o Espírito Santo mostrar o seu pecado. Deixa o Espírito Santo gerar em você o desejo de se arrepender. Porque sem arrependimento não existe mudança, não existe bênção e não existe presença manifesta de Deus. Deus está querendo nos conduzir como igreja, como indivíduo e como família ao arrependimento. O processo que se segue depois que ele começa a lamentar é que ele toma uma atitude. A atitude de Neemias ele vai falar com o rei, o encarregado sobre ele, ao qual ele era copeiro. E ele fala: rei. O rei olha e fala: você está triste, cara? Nunca vi você triste me servindo. Ser copeiro do rei era uma função extremamente importante. Ele falou: rei, eu estou assim por causa da minha família. O meu povo está morrendo. O meu povo está sendo saqueado. O meu povo está em desgraça. E o rei perguntou: o que é que você quer me pedir? Existe algo que eu possa fazer por você?
E ele responde: sim, se o Senhor me liberar para voltar, ou para ir até lá, e ajudar os meus parentes, eu certamente irei e serei grato ao Senhor. E o rei só pergunta: do que você precisa e quanto tempo você precisa? Então existe o momento do lamento, existe o momento da identificação com a nossa realidade, e se não houver identificação, não há mudança. Preste atenção, você não muda aquilo que você não sente, você não muda aquilo que você não se identifica. Você precisa sentir o seu caos, você precisa sentir a sua desgraça, para que você entenda: algo precisa acontecer aqui, algo precisa mudar. Estava perguntando à minha esposa essa semana, por que o evangelho hoje é pregado de maneira tão diferente? Porque parece que o evangelho hoje, ele existe muito mais para satisfazer as nossas vontades do que nos alinhar de fato. Nós somos uma geração, meus queridos, que fugimos de confronto, que fugimos de alinhamento. Nós queremos o oba-oba da vida, só que a gente quer o oba-oba sem passar por essa restauração. Vamos seguir. E aí o rei libera, e aí eu quero falar sobre essa etapa que ele segue, a segunda etapa. A primeira, ele chora; a segunda, ele age, e ele age da seguinte maneira: eu preciso disso, eu preciso de um tempo, e eu preciso ir lá. É bom quando a gente ora à distância, mas a gente precisa ter contato com a realidade que a gente quer mudar. Então ele viaja, e o rei libera um exército com ele, libera pessoas com ele, libera cartas para ele chegar e ter portas abertas. E quando ele chega na cidade, ele sai à noite, ele sai sozinho à noite, e a Bíblia diz que ele vai andando ao redor, e ele enxerga o caos, tudo caído, tudo destruído, as janelas quebradas, as portas do templo desfeitas. Talvez você não entenda a seriedade disso, mas o templo para o povo judeu era algo tão sagrado, que eles não conseguiam descansar enquanto não estivesse tudo organizado, porque tinha a ver com o próprio Deus. O templo era um lugar especial, porque era o lugar da habitação de Deus. Quem sabe eu possa fazer um paralelo com você, porque o judeu entende essa realidade por causa do templo. O templo que Salomão construiu, a tenda de Davi, o templo que eles querem reconstruir lá em Israel, eles entendem o significado disso. Mas e nós, que somos a habitação do Senhor, por um acaso entendemos o que significa para Deus a nossa vida? Por um acaso temos a compreensão ou a dimensão de que esse templo é o lugar onde Deus habita? O seu coração, a sua vida, o seu espírito, a sua alma, é aí onde Deus habita. A maneira de eu cuidar da minha alma, das minhas emoções, das sensações aqui dentro, dos meus pensamentos, dos meus valores, a maneira de eu trabalhar os meus princípios, é cuidar da casa que Deus habita. Então Neemias chega, ele olha ao redor, e ele acorda de manhã, e ele estabelece pessoas para ajudá-lo. E havia um número muito grande de pessoas que foi ajudá-lo, mas a obra era praticamente impossível, não era uma obra possível. Mas Neemias era um homem motivado, ele era motivado, e ele sabia que aquele propósito era possível em Deus. Eu não sei se ele tinha medo, não sei se ele tinha receio, mas ele começou a organizar a obra de reconstrução dos muros. Quando ele começa a trabalhar a obra de reconstrução dos muros, levantam-se alguns inimigos. Os principais são liderados por um homem chamado Sambalat e outro Tobias. E esses dois homens eram enviados das trevas, que ficavam tentando distraí-los do processo de levantar os muros. Então eles ficavam mandando cartas ameaçando, e ficavam dizendo: vocês não vão conseguir, vocês são rebeldes, vocês estão tentando fazer uma rebelião para tomar o lugar do rei, vocês nunca vão conseguir. E a Bíblia declara que em 52 dias os muros foram levantados, a despeito de toda a incredulidade do povo, porque o Senhor deu sabedoria e o Senhor deu força, não só a Neemias quanto ao povo. Uma observação nesse processo todo é que o povo investiu do próprio bolso, porque para eles aquela causa não era do governo, não era da denominação A ou B, aquela causa era do reino, aquela causa era de Deus. Então eles se envolveram naquilo, colocando seus alimentos, servindo uns aos outros, colocando seus recursos pessoais, servindo uns aos outros. Os muros foram levantados,
E quando o muro foi levantado, houveram algumas ações que foram importantes acontecer. Não era só restaurar os muros, já quero só dar uma pincelada sobre isso. Não era só restaurar os muros, era principalmente entender o que deveria acontecer depois, para que os muros não viessem de novo ser arrebentados. Deixa eu ver se você me entende. Não adianta a gente fazer nada, nenhuma obra de restauração. Pode colocar silicone, pode colocar aparelho no dente, pode colocar botox aqui para não cair a testa, não cair o olho, pode colocar o que for. Essas coisas são simplesmente paliativos. Uma hora ou outra a gente vai precisar entender que essas coisas passam, mas a gente se preocupa com o corpo físico, o que não é problema, devemos nos preocupar. Eu talvez deva me preocupar mais ainda ultimamente, mas enfim, a gente precisa se preocupar muito, mas a gente não pode se preocupar só com o que é estético e esquecer o que é espiritual, porque o estético passa, mas o espiritual é eterno. É o espiritual que sustenta não só um corpo físico, mas é o espiritual que sustenta principalmente as suas emoções, o seu ânimo, o seu vigor, a sua visão, os seus sonhos, os seus projetos. É no reino do Espírito que as coisas acontecem. E quando esse ambiente não está construído, não está organizado, o inimigo volta novamente, porque existem brechas nos nossos muros. E quais são as brechas? As negligências. Que brechas são essas? As concessões que a gente abre. Eu gostaria de falar rapidamente sobre isso. Nesse processo, Neemias queria deixar claro para eles: já levantaram o templo, e o templo caiu. A gente está vindo para levantar de novo, para organizar a casa, mas se a gente sair daqui de qualquer jeito, vai cair de novo, o inimigo vai voltar. Então o que é que a gente precisa fazer? Eles estabeleceram algumas coisas. Eles observaram como o templo precisava ser guardado, como o templo precisava ser administrado. Pessoas precisavam estar vigiando constantemente, eram guardas de exército com armas empunhadas, faziam revezamento. A cidade estava funcionando, mas havia vigias por fora. Então vamos pegar esse paralelo e trabalhar com a gente hoje aqui. Como que eu cuido da minha casa? Como que eu cuido das minhas emoções? Como que eu cuido da minha vida espiritual? Eu preciso estabelecer algumas colunas de proteção para mim, colunas de proteção com relação à minha vida de santidade, colunas de proteção com relação à minha fé, ao meu ânimo em Cristo, com relação ao meu casamento, com relação à minha paternidade, com relação à minha igreja, com relação à minha figura de liderança. Eu preciso estabelecer algumas colunas que possam me proteger, para não deixar o ataque chegar diretamente a mim. E que colunas são essas? Como que eu faço isso? Através dos princípios, dos valores que a palavra vai nos ensinando. Começa através de amar a Deus acima de todas as coisas. Começa através de colocar Deus em primeiro lugar. Deus precisa ser o primeiro na sua casa. Deus precisa ser o primeiro na sua vida. Deus precisa ser o primeiro nos seus negócios. Preste atenção, porque talvez você identifique alguns momentos que entraram na sua vida e saquearam, roubaram o que você tinha juntado, tiraram a sua energia, saquearam a sua força. E aí a gente começa a dizer: o diabo só fez aquilo que foi dado possibilidade dele fazer. Porque quando nós estamos de pé, resistindo, quando nós estamos organizados, quando nós estamos vigilantes, quando Deus está em primeiro lugar, as coisas funcionam diferente. Então, se está havendo roubo na sua vida, se você não está conseguindo progredir, se você vez ou outra vive caindo emocionalmente, se a sua fé vive sucumbindo, nós precisamos trazer Deus de volta ao centro de tudo. Como que Deus pode voltar ao centro de tudo, pastor?
Como que eu posso colocar a Ele no centro de tudo? É quando eu priorizo a minha vida de adoração pessoal. É fácil a gente adorar, a Rose vem, canta aqui, a Débora, outros ministros, e começam a adorar ao Senhor. É fácil, a gente está adorando, alguém está fazendo por nós, a gente está só assistindo, né, aquele grande show, aquele momento maravilhoso. Mas a vida de adoração pessoal é quando a gente desenvolve uma vida de quebrantamento no dia a dia, reconhecendo que só Ele é o único, reconhecendo que a nossa provisão vem apenas dEle. É quando a gente olha para a gente e fala assim: Deus, obrigado, porque se não fosse o Senhor, a minha vida já teria sido engolida pelo maligno. Essa vida de adoração pessoal, onde a gente não esquece que tudo vem dEle, por meio dEle e através dEle. Essa vida de adoração pessoal, que a gente vai começando a relembrar os sonhos, os projetos que Ele nos falou lá atrás, e a gente vai dizendo: Senhor, não passe de mim o que o Senhor falou. Deus, não me deixe me acomodar nesse estado. Pai, não me deixe ficar dormente diante dessa situação. E a gente começa a dizer: Senhor, cumpra-se a Tua vontade em nós. Pai, faça os Teus propósitos em mim. A gente começa a convidar Deus de volta a esse ambiente onde tudo gira em torno dEle, tudo gira em torno dEle, tudo gira em torno dEle. Porque quando Ele começa a ser o centro na sua vida, as hostes celestiais estão aí, protegendo e guardando. Quando Ele começa a ser o centro na sua vida, o diabo tenta te atingir, Deus te revela de noite o que vai acontecer. Que a palavra de Deus diz assim, ó: Deus não permite com que o diabo venha e saqueie a sua vida, antes Ele revela aos seus profetas, aos seus escolhidos. Então Deus está dizendo: se eu estiver no centro, você não precisa se preocupar, porque eu vou conduzir a sua vida, eu vou guardar o seu casamento, eu vou nutrir as suas emoções. Meu irmão, me desculpe, mas as nossas angústias, que não são angústias pelo Senhor, mas são angústias porque Deus não tem nos dado algumas coisas, são angústias porque a gente não tem conquistado algumas coisas, essas são angústias nossas, não é angústia que nos move a mudança. Essas angústias, depressões, essas ansiedades, não são outra coisa senão resultado de que Deus não está onde deveria estar. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se Deus é amor e Ele está pleno em nossas vidas, por que nós estamos vivendo debaixo de medo? Então o nosso conceito sobre Deus não é verdadeiro, o nosso conceito sobre Deus não está tão correto. Neemias está nos ensinando que para proteger o que tem lá dentro, que é o altar, a gente precisa restaurar os muros. Então restaurar os muros é trabalhar em nós esses valores, levantar colunas que venham nos defender dos ataques que vêm de fora. É quando eu amo a Deus, coloco Ele em primeiro lugar. É quando eu tenho pessoas comigo que eu submeto a minha vida. Eu coloco pessoas que eu posso compartilhar o meu coração. Eu tenho pessoas que eu posso orar e pedir oração. Eu tenho pessoas que eu posso pedir conselhos. A gente precisa ter relacionamentos. Relacionamento é a fonte de cura. Não é à toa que uns vivem em cima e embaixo, porque a sua vida de relacionamento é uma vida fraca. Nos seus relacionamentos, Deus vai manifestar a sua plenitude. Através dos seus relacionamentos você vai receber provisão, através dos seus relacionamentos você vai receber conselho, através dos seus relacionamentos você vai receber oportunidade. Deus está querendo nos enraizar com esse senso de família. Deus não gerou ninguém para viver isolado. Isolamento não tem a ver com Deus, tem a ver com o diabo. Vou repetir, isolamento não tem a ver com Deus, tem a ver com o diabo. É o diabo que quer nos tirar da comunhão, porque na comunhão existe graça, na comunhão existe perdão, na comunhão existe comunhão e partir do pão, mas no isolamento existe julgamento, toda sorte de sentimento faccioso, toda sorte de complexo. Então uma outra maneira da gente restaurar as nossas brechas nos muros é estabelecer relacionamentos saudáveis. E relacionamentos saudáveis não são aqueles que, meu Deus, conheci ontem, sou unha e carne, agora nós somos amigos no céu e na terra. Para com isso, pode ter havido uma identificação, mas precisa ser construído. Não queira ser imediatista. E relacionamento é reciprocidade. Eu preciso dar e preciso receber. Eu preciso ir até a pessoa e a pessoa precisa ir até a mim. Precisa haver uma correspondência.
Então nós queremos hoje, venha a nós o teu reino nada, minha avó falava isso, venha a nós o teu reino nada, venha a nós o teu reino nada, e de fato a gente quer que tudo venha até nós, porque nós somos o centro, mas a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Restaurar os muros é deixar essa timidez, é deixar esse estilo de vida ranzinza, é deixar esse estilo de vida angustiante. Vai se juntar com pessoas, vai conhecer gente, e não precisa ser só da igreja não, pode ser de fora, pode ser de outros ambientes, não tem problema. Ai pastor, mas eu vou me desviar porque o meu amigo ele bebe uma cervejinha. Se você vai se desviar, você já está desviado. Meu Deus do céu, porque eu vou andar do lado de uma prostituta, eu vou ser prostituto também? Não funciona assim. O reino que está em você é muito mais forte. O Deus que habita em você, Ele é santo, e Ele vai santificar a outra pessoa que você vai ter contato. Envolva-se com as pessoas, envolva-se com o mundo, envolva-se com a realidade aí fora, envolva-se com a sua igreja local. É inadmissível falarmos sobre proteção, falarmos que está tudo bem, mas aqui dentro a gente não consegue fazer relacionamento. Não funciona assim. Essa é a família que Deus nos deu, e ponto final. Na minha concepção, igreja não se escolhe, igreja é revelação de Deus. Deus te identifica, colocou com pessoas. Quando você escolhe, você está procurando algo que conforte o seu coração, mas quando você é direcionado pelo Espírito Santo, sabe o que acontece? Você é confrontado, mas cresce, você é desafiado e progride. Você passa problema, mas tem gente que te ajuda. Você passa necessidade, a provisão chega. Essa casa, a comunidade bíblica Logos, Deus nos entregou. Nós como membros precisamos parar de meninice, e precisamos parar de não me doeu, não me toque, não faça isso, de mimimi. Reciprocidade. Não adianta. Se você está aqui e não quer dar um passo, você está perdendo tempo, porque tem muita gente maravilhosa e sensacional aqui, que você pode se envolver, e você pode ser abençoado. Pessoas, ou melhor, família, protege uns aos outros. Esse é um ambiente, mas isso é tempo, a gente vai construindo isso, a gente vai edificando. Aí eu preciso ir lançando as minhas pastorais agora, para aproveitar, porque está todo mundo junto. Não adianta você cobrar a presença do seu pastor com você, se o seu pastor está constantemente envolvido numa obra que Deus deu a ele, e você não está presente com ele. Não me cobre de estar contigo, se você não está comigo. Deus nos deu uma grande obra, eu conto com você, mas você não é o centro, você faz parte de um grande projeto. Arrume a sua casa, arrume a sua vida, venha para um ambiente de cura. Minha família está aqui, eu estou investindo minha vida aqui, não é por dinheiro, não é por status, é porque eu acredito na mensagem que Deus tem nos dado. Eu acredito que essa mensagem vai varrer a nossa nação ainda. Eu acredito que Deus vai nos conectar com pessoas que a gente não conhece, a gente vai montar um grande exército. Eu acredito que a Logos, nessa cidade, vai gerar um grande impacto através de vidas restauradas, de pessoas que serão práticas, verdadeiras, autênticas no seu amor, na sua devoção. Então, se eu estou investindo a minha família aqui, não me peça para sair daqui, venha comigo, vamos estar juntos. Eu estou crendo que nesses relacionamentos Deus vai estar nos protegendo. Eu estou crendo que através da vida de igreja Deus vai estar nos suprindo, porque é assim que funciona. E Neemias estava gerando esse ambiente em família, ele estava gerando um ambiente familiar. Eu vou me caminhando para o fim, onde a gente chega na última etapa que ele fala a respeito. E a etapa que ele fala, depois que eles estabelecem toda essa organização, eles fazem um tratado, e eles chamam os principais, os sacerdotes, e todo o povo precisa diante do Senhor se comprometer com um tratado. Em resumo, esse tratado diz: nós não queremos mais andar pelo nosso próprio ego, nós queremos nos submeter à vontade de Deus, e nós precisamos da tua revelação e da tua bênção. E se nós deixarmos esses princípios, que o Senhor tenha liberdade para nos punir novamente. Neemias entendeu que o problema da cidade não era o esforço do povo, porque o povo estava se esforçando, eram as brechas no muro, e era o fato de não observarem os mandamentos. Isso é, se nós não estivermos com a nossa vida em ordem, com a nossa casa em ordem diante de Deus, o inimigo vai voltar
vai fazer aquela arruaça que fez. Aí você vai ter que esperar um outro momento até que você se humilhe novamente, Deus me envie socorro, mas não adianta. Reconstrução e reconstrução, a gente precisa crescer, a gente precisa se desenvolver. O que significa esse tratado? Uma vida prática de submissão àquilo que Deus estabeleceu. Aí eu quero só finalizar dizendo o seguinte: esse povo precisou reconhecer o seguinte: Pai, nós reconstruímos, a casa está em ordem, e agora nós estamos nos comprometendo contigo. Levante os seus profetas e nos guie, e nós vamos obedecer à voz dos teus profetas. Basicamente foi isso. Nessas 3 etapas, tanto de Zorobabel, quanto de Esdras, quanto de Neemias, houveram profetas que foram caminhando com eles nesse processo de restauração. Deus sempre vai levantar a figura, ou o ministério, ou o mover profético, quando você estiver caminhando. Cuidado para não rejeitar a voz profética, porque às vezes rejeitar a voz profética é complicar o teu processo de desenvolvimento lá na frente. E aí vou te explicar melhor. Esses profetas, eles não eram que diziam, você tem que fazer assim porque tem que fazer assim. Eles relembravam com relação aos princípios. E eu gostaria de trazer para você o que a gente crê. Nós cremos que Deus revela e orienta, mas a profecia bíblica, quando Deus fala com um profeta para compartilhar com você, Ele já falou com você e Ele testifica no seu coração para te dar segurança ainda mais naquilo que o profeta falou. Nós não queremos uma igreja de profetada, que está interessada em liberar adivinhações. Nós queremos uma igreja madura, que conhece os princípios bíblicos e que sabe que a melhor profecia é relembrar os princípios, porque se eu relembro os princípios, eu vou ver onde é que eu estou errado. Então eu gostaria de convidar você nessa noite a avaliar os princípios na sua vida que tem sido negligenciado, a começar da santidade, a sua santificação em Deus. Aquela velha canção de criança, né, que a gente costuma cantar para as crianças, para eles entenderem essa vida de santidade, não fazerem besteira. Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Vocês sabem cantar? Já cantaram para você? Vamos cantar a mãozinha? Cuidado, mãozinha no que pega a terra. Cuidado, mãozinha no que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que pega. Pé. Cuidado, pezinho onde pisa. Cuidado, pezinho onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho onde pisa. Parece ser tão infantil, tão criança, né? Mas às vezes é da melhor maneira que a gente tem de entender que o Senhor está dizendo: cuida com seus olhos, cuida com o que você ouve, cuida com a sua mente, cuida com o seu coração, com as suas mãos, onde os teus pés te levam. E acima de tudo, não se acostume com o dia a dia aqui embaixo. Viva no monte, viva com Jesus, porque você sempre vai ter um padrão de referência mais excelente para não se contaminar aqui embaixo. Gostaria de convidar você a ficar de pé nesse momento, e quero fazer uma oração por você. Feche os seus olhos e deixa o Espírito Santo falar. Provavelmente na semana que vem eu vou continuar dentro desse assunto de cuidar da nossa própria casa, trazendo outro contexto. Mas eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo falar com você. Eu quero fazer apenas uma oração por ti hoje. Feche os seus olhos, por favor. Não gostaria mesmo que você olhasse para mim agora. É o seu momento com Deus. Feche os seus olhos. Do fundo do seu coração, peça ao Senhor para colocar tudo em ordem na sua casa. E não tenha medo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Fala para Ele: Senhor, coloca tudo no lugar, porque eu não aguento mais ser saqueado.
eu não aguento mais ter tudo para ser um grande homem, uma grande mulher, e viver capengando em algumas áreas. De onde vem essa brecha, Senhor? Pede para Deus te mostrar essa brecha espiritual. Fala, Senhor, onde é que está isso aqui? De onde veio isso? Foi meu pai que passou para mim um princípio errado, um valor errado? Foi minha mãe que me ensinou isso? Você é o único que delimita até onde Deus pode te levar. Você é o único que delimita até onde Deus pode te levar. Mas eu vim hoje debaixo de uma incumbência do Senhor, em liberar pessoas que estão dizendo: Senhor, me ajuda no processo de restauração do altar na minha vida, e no processo de restauração dos muros, porque eu não quero só estabelecer hoje uma vida de adoração e amanhã ser saqueado na minha emoção e não conseguir voltar para esse lugar. Eu quero que os meus muros estejam levantados. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. No seu corpo, na sua alma e no seu espírito, seja livre em nome de Jesus. Na sua mente, contra toda e qualquer fortaleza, seja livre em nome de Jesus. Que o seu espírito seja uma fonte inesgotável, que seja restaurada a paixão pelo Senhor na sua vida. Eu oro para que o Senhor te leve a uma experiência onde vai culminar no primeiro amor. Senhor, restaura o que nós chamamos de primeiro amor, a essência de tudo, aquela adoração não infantil, mas pura, aquela busca tão genuína, aquele choro que há muitos anos não flui mais dessa alma. Oh Deus, que os ouvidos ouçam o teu chamado, o clamor do Senhor ao arrependimento, e que nos coloquemos diante do Senhor entendendo: nós estamos sim precisando que o Senhor venha e faça uma manutenção em nossa casa, em nossa vida. Ô Espírito Santo, coloca tudo em ordem, 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 coloca tudo no lugar, Senhor, coloca tudo no lugar. Move as coisas dentro de nós, move as coisas dentro de nós hoje. Vem com o teu vento, vem com o teu sopro e move as coisas dentro de nós. Mexe, Senhor, com as nossas emoções. Mexe, Senhor, com as nossas emoções e nos estrutura em Ti. Tudo aquilo que está fora do lugar, agora eu libero uma palavra profética sobre você. Alinhamento em nome de Jesus, alinhamento com os princípios da palavra, alinhamento com os valores da palavra, alinhamento com o reino de Deus. Deus, sobe o nível de parâmetros para buscarmos a tua face e não nos contaminarmos com esse mundo. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nos dá uma mente renovada, nos dá a mente de Cristo, nos dá a mente de Cristo Jesus. Senhor, troca os calçados de pessoas que estão cansadas, que já não conseguem mais caminhar, a sua fé se vê comprometida. Troca esses calçados, Senhor. Nessa noite nós pedimos calçados novos, calçados novos. Nós pedimos novas vestes, nós pedimos novas vestes, vestes puras, vestes de santificação, vestes de pureza. Gera santidade em nosso meio, gera santidade em nosso meio, gera temor do Senhor acima de tudo, gera temor do Senhor em nossos corações. Senhor, nos leve de volta a esse ambiente, nos leve de volta a esse ambiente, nos leve de volta a esse ambiente.
Tire de nós a soberba, o orgulho, a religiosidade e nos leve de volta ao ambiente da humilhação. Nos leve de volta ao ambiente onde a gente se prostra diante de Ti, se humilha diante de Ti. E o Senhor fala que aquele que se humilha diante do Senhor, o Senhor exalta, o Senhor levanta. E nós queremos, Senhor, ser levantados por Ti para cumprir os Teus propósitos. Tira o peso da maldição desse casamento em nome de Jesus. Tira o peso, Senhor, da maldição dos ombros dessa pessoa, desse jovem, dessa jovem, que carrega uma palavra maldita que alguém lançou sobre eles. Quebra isso em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, continue com os olhos fechados. O Senhor está fazendo uma obra nessa noite aqui. É desse jeito, do jeito que está. Pode continuar aí. Aleluia, Jesus. Se você estiver ouvindo, estiver disposto a de fato ser mais abençoado e romper no que Deus tem para você, o meu convite é que essa semana inteira, de segunda até domingo, você estabeleça um tempo em família, onde você vai ler um Salmos, um Provérbios ou uma passagem que Deus coloca no seu coração, junto com seus filhos e com seu cônjuge. Você vai orar todos os dias em cima do que a gente ministrou hoje. Gera no meu coração arrependimento genuíno, coloca as coisas em ordem e governe a nossa casa, governe o nosso casamento. Nós vamos fazer isso de amanhã até domingo. Preste atenção, porque algumas pessoas não conseguem chegar ao que Deus pede, porque elas param ou elas não acreditam que aquilo ali é suficiente. Estou dizendo para você que é uma orientação que eu acabei de receber do Senhor para nós como igreja. E nós só teremos a lucrar e só teremos a crescer. Tá bom? Fala comigo, eu recebo tudo aquilo que Deus plantou em meu espírito, em nome de Jesus. Amém, amém.